Olá, está começando mais um Alô Senado Retrospectiva. O programa de hoje vai tratar de temas que preocuparam os nossos telespectadores em 2016 e geraram uma enxurrada de mensagens aqui para o Alô Senado. Mercado de trabalho, emprego e aposentadoria. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa com a mensagem da Maria Helena Barbosa Santos, que mandou um WhatsApp lá de Diadema, em São Paulo. Ela sugere um projeto de lei que obrigue as empresas a admitir funcionários com idade entre 40 e 65 anos. Na opinião da Maria Helena, trabalhadores nessa faixa etária têm experiência e boa desenvoltura profissional e não é justo que fiquem sem emprego. O que os senadores acham dessa proposta? A resposta fica por conta do senador João Capiberibe. Olha, Maria Helena, você tem inteira razão, até porque a expectativa de vida dos brasileiros aumentou muito nos últimos 50 anos. Hoje nós estamos beirando os 77 anos em média, portanto as pessoas envelhecem mais tarde. E essa faixa etária entre os 40 e os 65 anos são de pessoas extremamente produtivas. Só que os tomadores de decisões, os representantes políticos ainda não se deram conta disso. Foi um bom alerta, eu vou pensar numa possibilidade de construir um projeto de lei no sentido de abrir as portas para quem tem acima de 40 anos e abaixo de 65, né? Até porque depois de 65, em algumas atividades, as pessoas não param nunca, né? Mas na maioria, né, são exceções, a regra é que depois de 65 anos as pessoas se aposentem. Portanto, vou pensar uma boa sugestão e vou ver se traduz a sua sugestão num projeto, numa proposta de lei que possa tramitar aqui no Senado Federal. Lá de Colinas do Tocantins, o Alô Senado recebeu um WhatsApp do Delci Rocha. Ele está preocupado com o desemprego no Brasil e dá a sua opinião. Para o Delci, as perdas de direitos que os trabalhadores sofreram nos últimos anos são responsáveis pelas atuais taxas de desemprego. Ele acredita que antigamente o empregador respeitava mais o empregado por conta das leis trabalhistas mais rígidas. E hoje, na visão do Delci, é comum o patrão mandar um trabalhador embora sem nenhuma compensação financeira. Os senadores concordam com o Delci? Olha, Delci, eu entendo a sua preocupação, mas eu sou obrigado a discordar. Houve no Brasil, nos últimos anos, um aumento da formalização das relações do trabalho. Isso é algo que todas as pesquisas apontam, ou seja, o trabalho informal, que é aquele que precariza, que não reconhece direitos, esse espaço vinha diminuindo. É claro que a crise poderá ter concorrido, o agravamento da crise, para que você pudesse aumentar novamente a informalidade. Mas me parece que o Brasil precisa, na perspectiva da recuperação do emprego, é voltar a crescer. Eu acho que o crescimento econômico é a única e verdadeira saída para esse problema. Restaurar a confiança dos agentes econômicos, criar um clima favorável aos investimentos e, sobretudo, promover as reformas que o país tanto necessita. Senhores senadores, eu como arquiteta atuante no município de São Paulo e de carreira pública, gostaria de saber quando que a carreira de engenheiros e arquitetos será finalmente reconhecida como carreira de Estado. Bom, essa é uma luta também que eu sou relator, apoiei e quero dizer a Betânia e todos os arquitetos e engenheiros que é justa a reivindicação de carreira de Estado para arquitetos e engenheiros. Só que nós temos que ter também a maioria para aprovar no plenário. Essa matéria já está no plenário. E nós estamos esperando um entendimento que possa garantir a sua aprovação. Portanto, nós estamos trabalhando no sentido de aprovar esse projeto. Lá de Fortaleza, no Ceará, o Antônio Machado Evangelista mandou um WhatsApp para o Alô Senado com uma sugestão. Criar um projeto de lei que garanta estabilidade no emprego a funcionários do setor privado com mais de 30 anos de serviços prestados para a mesma empresa.
E o Alô Senado levou a sugestão do Antônio ao senador Paulo Paim. Olha, toda a proposta que venha garantir que você permaneça no emprego, claro que ela é simpática, mas eu não posso deixar de falar a verdade. É muito difícil aprovar. Para ter uma ideia, eu tenho uma proposta que vai nesse sentido, que apresentei logo após a Constituinte, quase em 25 anos, e infelizmente até hoje o Congresso não aprovou. Então eu diria que tem uma enorme dificuldade para aprovar esse projeto, porque qualquer proposta aqui que fale em estabilidade do emprego, infelizmente a tendência é não passar. Embora, claro, eu gostaria que todos tivessem direito ao pleno emprego. Quando serão definidos o piso salarial, o adicional de insalubridade e o aumento de salário dos agentes comunitários de saúde? Quem quer saber é a Alvaneide Terto, de Pernambuco. E quem responde é o senador Humberto Costa. Em Alvaneide, hoje nós temos já uma legislação que absorveu os agentes comunitários de saúde para a condição de servidores públicos. Temos hoje, na prática, um piso salarial, cuja maior parte é bancada pelo governo federal, e esses outros temas estão em discussão, não é? Tanto o parlamento quanto o executivo querem garantir que todos os trabalhadores tenham o direito àquilo que a legislação trabalhista garante. Eu gostaria de perguntar o que os senadores do meu estado estão fazendo em prol quanto ao pagamento do piso salarial dos professores e quanto à melhora das escolas nos interiores. Por exemplo, eu sou originário de uma ilha de Belém, né, que era um pouco assim, digamos assim, afastada, um pouco desprezada, digamos assim, pelo poder público. Então, eu gostaria de perguntar o que eles estão fazendo em prol disso e também para atender cada vez mais a necessidade de infraestrutura, de aumento salarial dos professores e da disponibilização de material didático e pedagógico para os alunos dessas escolas públicas. David, primeiro eu quero parabenizá-lo não só por ter participado do Jovem Senador, programa aqui do Senado Federal, em que nós nos encontramos em Brasília, mas por participar também como assistindo a TV Senado e participando do processo legislativo, com perguntas e propostas. Meus parabéns, dessa forma que se constrói a geração futura dos cidadãos brasileiros e paraenses. Com relação à questão do pagamento do piso dos professores, tinha uma previsão de orçamento, a economia depreciou, a receita caiu. E existe uma lei que todos os governadores, todos os agentes públicos, administradores públicos, têm que cumprir, senão vão ser incluídos como crime de improbidade administrativa, que é a lei de responsabilidade fiscal. Os estados e os municípios não podem gastar mais do que o percentual determinado pela lei de responsabilidade fiscal. Então, os professores podem ter a tranquilidade, os funcionários públicos podem ter a tranquilidade que os reajustes, o piso, eles serão pagos, mas serão pagos dentro do enquadramento da lei de responsabilidade fiscal. O governador Simão Jatene já disse que vai, tão logo esteja ajustado, como eu disse, a questão da receita, do caixa, fazer esses pagamentos. Ele não nega fazer o pagamento, ele apenas não pode fazê-lo porque a lei o proíbe de fazer neste momento para não cometer crime de improbidade administrativa. Lá de Paranapanema, no estado de São Paulo, o Alô Senado recebeu a mensagem do natalício Feliciano Ribeiro. Ele conta que entrou com pedido de aposentadoria no INSS em 2001, mas por razões que ele desconhece, a aposentadoria só foi homologada em 2008 e até hoje a Previdência ainda deve dinheiro a ele. O natalício pergunta aos senadores o que ele pode fazer para receber do INSS os valores devidos. Com a palavra, o senador José Pimentel. Natalício, até 2008, o contribuinte da Previdência Social tinha a obrigação de comprovar
os seus recolhimentos, as suas contribuições. Você sabe que entre 2008 e 2010 eu fui o ministro da Previdência Social e ali fizemos a inversão da prova, a obrigação a partir de 2008 para provar se teve ou não as contribuições passou a ser do INSS e é por isso que a partir de 2009 nós conseguimos conceder os benefícios em até meia hora. Nesse período anterior, ultrapassava 180 dias. A partir de janeiro de 2009, esses problemas foram todos resolvidos. É por isso que você passou a receber o período anterior. Eu não tenho dúvida de que você entrou na Justiça e o Tribunal de Contas da União, nessa situação, determina que precisa aguardar o término do trâmite da ação judicial para depois fazer o pagamento, a menos que seja feito um acordo judicial. As coisas melhoraram muito, mas precisa ainda ser feito muito para que a nossa Previdência seja sustentada e transparente. E a gente chega ao fim do Alô Senado Retrospectiva. Fique ligado nos próximos programas com temas inéditos escolhidos por você. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!